Oi, gente, eu sou a Marília, estudante do nono período da graduação em Filosofia na Universidade de Brasília. Sou orientada pela professora Maria Cecília Pedreira de Almeida e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título é Necropolítica e o Apartheid Social, uma visão sobre a intolerância no Brasil. Então, para começar, essa é uma pesquisa em filosofia política que tentou refletir sobre o apartheid na África do Sul e suas semelhanças com a dinâmica das relações raciais no Brasil, sob o recorte do processo de erradicação de invasões no Distrito Federal. Então, para dar um contexto sobre o que eu estou falando, o apartheid foi um sistema político de segregação racial sul-africano mantido de 1948 a 1994. Paralelo a esse período, aqui no Brasil estava acontecendo o fenômeno da urbanização na região centro-oeste do país, com a transferência da nova capital, do Rio de Janeiro, para Brasília. A construção de Brasília estimulou um considerável fluxo migratório, mobilizando principalmente famílias do Norte e do Nordeste, em sua maioria pretas e pardas, em torno dos trabalhos na área da construção civil. Segundo algumas referências colocadas na pesquisa, não existia um planejamento para a fixação desses trabalhadores na nova capital, e os reajustes urbanísticos surgiram a partir das políticas de realocação das habitações que se formaram na região central de Brasília, que eram consideradas muitas vezes pelo poder público como subhumanas ou como invasões. Dentre elas, o mais emblemático exemplo colocado na pesquisa se encontra na transferência dessas pessoas para a cidade de Ceilândia, que é fruto da remoção dos residentes da antiga vila do Iapi, em 1971, cujo nome tem origem na sigla da Campanha de Erradicação de Invasões, a CEI. Então, a análise dessas experiências, elas foram utilizadas na pesquisa como ferramenta de aproximação histórica para evidenciar que as práticas de segregação racial conduzem, sim, às relações de poder no Brasil. Bom, o sistema político de segregação racial sul-africano foi analisado na pesquisa através do conceito de necropolítica, em que o filósofo camaronês Achille Mbembe, nesse ensaio, propõe o estudo de múltiplas experiências racistas originadas pela modernidade. Ao tentar analisar o contexto brasileiro, os esforços do trabalho de pesquisa encontraram algumas profusões em torno do conceito de necropolítica, principalmente por causa da popularidade que essa obra com que essa obra foi recepcionada no Brasil, né, que permitiu uma certa banalização das suas ideias, que muitas vezes utilizam o conceito de necropolítica sem mediação para a leitura da realidade brasileira e às vezes não dão à questão da raça lugar de destaque, embora o conceito de raça seja um elemento chave para a compreensão do conceito. Então, para não cair nesse erro teórico, o percurso da pesquisa foi feito com base nas leituras cruzadas entre o pensamento de Achille Mbembe e da filósofa brasileira Sueli Carneiro, na sua tese de doutorado chamada Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser, em que ela utiliza o conceito de dispositivo de racialidade para fazer uma análise que considera muito mais a experiência política do Brasil, né? O apartheid sul-africano ele é observado por Bembe como uma forma de necropoder, em que o poder político se encontra, e eu cito ele, na capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Já Sueli Carneiro, e em consonância, analisa que o racismo e a discriminação racial constituem uma dinâmica particular das relações de poder no Brasil, em que são evidenciados o tratamento desigual e as condições desfavoráveis de vida a que as populações negras estão submetidas. Então, a partir de todo esse aporte teórico, se tornou possível afirmar que as políticas de realocação dos candangos da região central de Brasília, com a transferência da nova capital, e a sua aproximação histórica da segregação de trabalhadores negros sul-africanos dos centros urbanos da cidade de Joanesburgo são experiências políticas dessa ordem. E também é importante advertir que, embora cada uma dessas experiências políticas apresentem suas particularidades, o que interessou para a pesquisa foi que ainda hoje é possível visualizar a distribuição de grupos raciais no Distrito Federal. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção.